Boa tarde, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, aquela nossa aula extra sobre e se eu for cuidar de um paciente que tem diabetes, o que eu preciso saber? Ele toma insulinas diferentes, mas tem diferença de uma insulina para outra? A resposta é tem sim. Se você está aí no seu material, anota, print tela, se for necessário, assista o vídeo novamente, porque é muito importante, porque uma simples troca de medicamento, você pode até causar internação ou levar o paciente à morte. Então, é algo muito sério que a professora vai falar hoje na aula. Combinado? Então, vamos lá? Eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês. E vou trazer a seguinte mensagem, ó. Você tem 3 escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si. Eu dou a seguinte sugestão: é sempre bom nós darmos o melhor de si. Sabe por quê? Quando nós damos o melhor de si, nós se colocamos no lugar do nosso cliente, do nosso paciente, a gente está cuidando dele. Se nós fazemos isso com amor, nós aprendemos a dar o melhor de si, ok? E que a cada dia a gente aprenda algo diferente para poder dar o nosso melhor profissionalmente. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, que é a classe de medicamentos para diabéticos, ou seja, o principal tem o tratamento via oral, mas e o injetável, que são as insulinas. Mas antes disso, vamos fazer aí uma revisão do que a gente viu na aula passada? Então, na aula passada, nós falamos sobre os perigos da automedicação. Um medicamento tomado de forma errônea, ele pode fazer o quê? Até levar um agravamento da doença. Essa história de ter dor de cabeça de estimação, todo dia naquele mesmo horário a cabeça dói. Você vai lá e toma analgésico, porque ninguém quer sentir dor. Mas tem que tomar cuidado para isso não estar mascarando, ou seja, impedindo você de fazer o diagnóstico, porque às vezes você está com outro problema. Aumentar a dose do analgésico, às vezes não é a solução, às vezes não, nem sempre é a solução. Não é se você tomar um comprimido, tomar 2, isso não é. Tem que ter orientação. Teve dúvida? Vá até a farmácia, se oriente com o farmacêutico. Se você não consegue falar com o seu médico, fale com o farmacêutico. Ele vai saber te orientar corretamente o que fazer. Cuidados com a intoxicação, ou seja, ficar misturando o medicamento comprado da farmácia com chá, tomando os 2 juntos. Um pode inativar o problema do outro, a ação do outro. Tem que ficar tomando antibiótico. Ah, tomei esse antibiótico, fiquei melhor lá com 3 dias, eu vou parar de tomar, vou guardar, porque custou caro, antibiótico custa caro. Vou guardar. Aí daqui a algum tempo você ficou doente de novo, aí você toma o mesmo antibiótico. Isso daí chega uma hora que dá resistência bacteriana. A pessoa pode ser internada e tomar antibiótico dessa forma errada pode levar a ter o quê? A morte. Alergia de medicamento, às vezes você não sabe que você tem alergia. Nós falamos ali, né? Que tomar medicamento, você só vai saber a hora que você tomar, se você tem alergia ou não. Cuidado ainda que a intoxicação ou ainda a automedicação pode levar a morte. Falamos dos fitoterápicos e os homeopáticos. Quando não se tinha farmácia, quando não se tinha indústria farmacêutica, como é que os tratamentos eram feitos? Era através das plantas, era através das ervas. Fitoterapia é tratamento através de plantas, origem animal, origem vegetal. Agora, a homeopatia, além de ser o fitoterápico, pode ser gorduras, pode ser ceras, mas pode ser fenômenos da natureza, tipo pedras, a natureza em si. Então, é um tratamento diferenciado. Até a forma de tomar os medicamentos homeopáticos é diferente. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida em relação a isso, fica para uma outra aula, você vai assistir novamente o vídeo, é só falar com o pessoal lá do CRA, fala com a Ana, fala com a Érica, que elas enviam se for necessário, se você quiser assistir novamente, porque afinal é uma aula extra. Esse material sobre o assunto que eu fiz na aula passada, ele não está na sua apostila, ok? Então, assim, ó, materiais homeopáticos, desculpa, medicamentos homeopáticos e medicamentos fitoterápicos. Hoje, só relembrando lá, lembra que eu falei para vocês das tarjas? Tarja preta precisa de receita especial, tarja vermelha porque precisa de prescrição médica. Lembrando bem que o medicamento genérico sempre vai ter a letra G lá de genérico.
Tem genérico que não precisa de prescrição médica, que é eles que nós abordamos na aula passada. Agora nós vamos falar de tipos de insulina. Professora, mas insulina não é tudo igual? A resposta é não. Não são todos iguais. Cada insulina, ela tem uma forma de ação. Como assim? Bom, tem insulina que a pessoa faz, ela tem que comer. Ela é feita na hora que a pessoa vai se alimentar. E existem as insulinas chamadas insulinas basais. As insulinas basais, elas são insulinas de ação lenta. Vou falar sobre cada uma. Só que antes da professora contar a diferença da insulina, te explicar como que você identifica, se você for cuidar de um cliente que tem diabetes, eu vou explicar o seguinte. A história da insulina começou lá por volta de 27 de junho de 1921. Antes disso, quem tinha diabetes morria. Não tinha o que fazer, não tinha tratamento. Até que Frederick Bentley, ele recebeu o prêmio Nobel. Ele escreveu um livro, milhares de pessoas que sofriam, e até hoje, né? É o método mais eficiente para se controlar o diabetes. No controle do diabetes é a utilização do quê? É a utilização da insulina. Então, assim, ó, a insulina, ela pode ser de origem, quando está escrito assim, insulina humana. Quando está escrito lá na caixinha insulina humana, quer dizer que é feito a partir de, pode ser pâncreas de boi, de porco. Quando a insulina está escrito lá, insulina sintética, quer dizer que ela foi fabricada em laboratórios. São insulinas de última geração. Elas que foram criadas, porque assim, é uma história comprida, em outra oportunidade, eu até conto para vocês quando a gente retornar para o presencial, a respeito de Frederick Bentley, como é que ele conseguiu ali descobrir a insulina. Mas vamos entender o seguinte, existe, não é toda diabetes que é igual. Existe diabetes tipo 1, existe diabetes tipo 2. Eu gostaria que vocês anotassem um nome que eu vou falar para vocês agora. Anotem aí, porque vocês irão realizar uma pesquisa sobre isso, eu vou falar agora depois na nossa próxima aula. Existe um tipo de diabetes chamado diabetes insípidos. Que diabetes que é essa, professora? Não é causado por uma deficiência no pâncreas, como aqui nós já falamos anteriormente em outras aulas. A diabetes insípidos é tema, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Agora vamos continuar, vamos entender? Vamos relembrar lá do que a professora falou? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Lembrando, a insulina é o quê? É um hormônio. Lá dentro do nosso pâncreas, olha o desenho dele aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês. Ele localiza debaixo do nosso estômago. Então, a pessoa, quando ela está começando a apresentar deficiência, ou o pâncreas está funcionando com preguiça, ou algo assim, alguma coisa não está metabolizando da forma correta, o pâncreas começa a fazer com que você sinta dor. Às vezes pode dar aquelas dor forte no estômago, você acha que é no estômago, é o seu pâncreas indicando que alguma coisa não está bem. Alguma coisa. Ah, a Thaís está perguntando aqui, deixa eu repetir novamente para todos. Diabetes insípidos. Esse é o nome do diabetes, tá? Então, diabetes insípidos, nós não vamos falar ela agora na aula, nós vamos falar depois, tá? Insípidos. Ok? Então, vamos relembrar aqui. Diabetes tipo 1, o pâncreas da pessoa não funciona. É uma característica que dá lá na infância, criança, adolescente. Então, lá nas nossas células tem como se fosse uma chave. Para o açúcar entrar dentro da célula e dar força para a gente fazer nossas atividades, ele precisa da liberação, ele precisa estar de mãos dadas junto com a insulina. Então, quando a pessoa não tem a insulina, não consegue entrar açúcar dentro da célula. Então, esse excesso de açúcar que fica circulando pelo sangue não entra nas células,
faz com que a pessoa apresente um quadro de hiperglicemia, ou seja, o diabetes está alto. Porque esse hormônio, a insulina, ajuda a glicose a entrar na célula do corpo. Assim como está essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aqui, ok? Então, só relembrando, diabetes tipo 1, criança, adolescente, diabetes tipo 2, dá na fase adulta, principalmente após os 35 anos e quando a pessoa começa a aumentar muito de peso rapidamente. Bom, por isso a importância do controle da obesidade. Mas eu vou falar algo assim, relembrando, não precisa ter 35 anos para ter diabetes tipo 2. Começou a aumentar o peso, vai sobrecarregar o pâncreas ao ponto de fazer com que ele trabalhe de uma forma ou desordenada ou ele funcione com, grosseiramente falando, com preguiça, tá? Só para você entender. Então, no diabetes tipo 1, a insulina, ela vai precisar ser aplicada. Ela é utilizada de uma forma injetável. Não tem relatos, por enquanto, aqui no Brasil, da insulina inalatória. Fora do Brasil, ainda está em pesquisa, tá? De futuramente existir uma insulina inalatória para que o cliente não precisa ser picado. Mas, até então, a insulina é através, seja ele de seringa ou ainda de caneta, ok? Entenderam? Obrigada. Então, olha só, vai cuidar de uma criança que tem? Essa criança pode ingerir açúcar? A resposta é não. Só que essa criança pode ter hipoglicemia, se essa insulina for aplicada a mais do que se precisa. Por isso que é um tratamento muito rigoroso. Tem que ter acompanhamento com o endocrinologista lá para que esse tratamento seja eficaz, ok? Então, tipo 1, pâncreas não produz o hormônio chamado insulina, ok? Diabetes tipo 2, que vocês serão cuidadores, não é apenas de idosos, pode ser criança também, e criança também pode ter diabetes. A tipo 2 ocorre em idosos, porém, é uma deficiência. O pâncreas dele, devido principalmente quando é muito sedentário e não pratica atividade física, o pâncreas vai tendo resistência à insulina. Não consegue, ou quando consegue entrar ali, entra muito baixa, a ação da insulina é muito pouca. Esse cliente vai ter que fazer algo? Ele vai ter que fazer o quê? Um controle, que é o que nós vamos falar na nossa próxima aula. O que a gente precisa ter em casa, o que nós precisamos para realizar o tratamento eficaz de um cliente que tem insulina. Relembrando, desculpa, que tem a diabetes. Só relembrando uma coisa, não é função do cuidador fazer insulina, tá? Porém, se você tiver alguém na sua família, ou se você se tornar diabético, você pode fazer. Você só vai realizar a aplicação de insulina se você passar por um treinamento específico para saber. Por quê? As insulinas, elas se diferenciam, e isso eu quero que vocês anotem, eu printem a tela aí do celular de vocês, guardem bem essa informação. As insulinas, elas se diferenciam uma da outra de acordo com o tempo de ação. Ou seja, algumas têm ação rápida, tem outras que têm ação ultra rápida. Vamos entender um pouquinho, então? Olha só. Tipos de insulina, então. A principal característica de uma insulina e de outra, que muda uma para outra, é a farmacocinética. Sabe o que isso quer dizer? É o tempo de ação que ela começa a fazer ação no organismo. Farmaco quer dizer o medicamento, cinética é o movimento desse medicamento. Ou seja, varia desde a hora que você faz até a duração que ela dura no corpo. Lembra que eu mencionei no começo da aula? Que a insulina de origem humana, ela pode ser bovina, suína, às vezes misturada e sintética. Então, vamos anotar aí, ó. Primeiro tipo, insulina ultra rápida. Essa você tem que ter um cuidado especial se você estiver cuidando do cliente, observar
Se você não quiser, não se sentir seguro para fazer, não foi treinado para fazer, às vezes o seu cliente foi. Ele sabe. Mas e se esse cliente não estiver enxergando bem? Ou ele fazer uma cirurgia lá? Pode pegar a insulina errada? Pode. Então, hoje um alerta. Como é que você vai identificar? Há uma característica. Ela é de cor líquida. Sabe o que isso quer dizer? É de cor transparente. Você vai olhar e você vai perceber que essa insulina, ela é transparente. Como assim? A ação dela é ultra rápido. Fez 15 minutos é o tempo de ação dela. É imediato. Então, acabou de fazer essa insulina no cliente, ele vai ter que fazer o quê? Se alimentar. Ó, se eu mostrar aqui para vocês, ó, um exemplo, vou mostrar bem de pertinho para que você possa entender o que eu estou falando. Ó, aqui, isso aqui é uma caneta. Nós vamos falar sobre ela na próxima aula. Você vai observar aqui que é transparente. Você não consegue enxergar o que tem dentro do medicamento. Ó, tá vendo aqui? Eu estou mostrando para vocês. Tá dando para ver, Maria? Tá conseguindo enxergar? Ó, a professora está colocando bem pertinho ali, ó. Então, é transparente. Essa insulina aqui tem vários. Ela é conhecida como uma insulina de última geração, é a Lispro. Então, Lispro, Asparte, Glulizina. Esses são exemplos de nomes de insulina que têm ação ultra rápida. Toda vez, quando que esse cliente vai fazer esse medicamento? Toda vez que ele for comer. Normalmente, café da manhã, almoço e janta, o médico vai deixar prescrito certinho ali que tanto, quantas unidades vão ser feitas. Fez ela, tem que se alimentar. Bom, essa insulina, especificamente, 15 minutos. Fez, come. Ela vai ter uma duração ali, no máximo, 2 horas, ela já não vai ter mais nenhum resíduo dela no corpo. Ok? O que é importante? Saber que de 10 a 15 minutos, se o cliente fez e não comeu, ele vai passar mal. Guardaram essa informação? É muito sério? Claro que é. Existe essa outra insulina que também tem uma ação rápida. A Lispro é ultra rápida. Essa ação dela é rápida, é a regular. Olha só. Como que eu sei que é insulina regular? Ela tem um Rzinho, ó. Tá dando para vocês enxergarem? R de regular. Quer dizer que ela já demora um pouquinho mais para fazer a ação. Aplicou, 30 minutos depois, o cliente pode se alimentar. Quantas vezes ela é recomendada? É o médico que vai falar, normalmente nas principais refeições também. Almoço, café da manhã, almoço e jantar. Costuma ser 3 vezes ao dia. Mas tem alguns clientes, no início do tratamento, o médico pede 2, às vezes 1. Aí, aos poucos, vai sendo introduzido a mais vezes durante o dia. O que eu quero que vocês guardem? Insulina regular, a ação dela é rápida. Insulina Lispro, a ação dela é ultra rápida. Essa 15 minutos, essa daqui 30 minutos. A primeira que eu falei, ela é uma insulina que ela é fornecida pela farmácia especial. Mas eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Quero só que você saiba que a regular é aquele cliente que faz tratamento pelo postinho de saúde. Lá, a unidade básica de saúde libera gratuitamente essa insulina, a insulina regular. Ela é de origem animal. As duas, a via de administração é subcutânea. Então, fez, 30 minutos depois ela começa a ser absorvida, no máximo 2 horas ela já não está mais lá presente no corpo também. Então, 30 minutos é a regular. Agora, insulina NPH. Essa insulina, ela é de ação lenta, ou seja, a ação dela é uma ação conhecida como ação intermediária. Sabe por que intermediária? Lá, ela é usada 3 vezes no dia, ela vai sendo absorvida aos poucos. Por exemplo, fez lá no café da manhã, até na hora do almoço, ela está fazendo ainda um pouquinho de pico de ação dela.
A que você fez no almoço, ela vai fazer ação durante o dia e vai durar até no horário da janta. Fez na janta, ela vai durar até no outro dia. Por quê? A absorção dela no corpo é lenta. É por isso que é conhecido como insulina basal. O nosso corpo é assim. Durante todo o dia, o nosso pâncreas funciona, ok? Na hora que a gente vai comer, ele libera uma insulina natural, que é de ação rápida. E durante todo o dia, ele vai liberando aos pouquinhos. E esse pouquinho que ele vai liberando é essa parte mecânica. Então, nós vamos fazer nos nossos clientes o quê? Aquilo que o nosso corpo, ou seja, o nosso pâncreas, faz de uma forma natural. Entendeu? Então, NPH, ela é conhecida como Humulin, Novolin, é tudo insulina de ação intermediária. O que é que eu quero que vocês guardem sobre ela? Que essa insulina, ela pode ser obtida até por mistura. Ela pode ser misturada. Pode ser misturada como? Ali na mesma seringa, alguns profissionais, varia muito do que seu médico indicar. Alguns profissionais, eles relatam, eles orientam o cliente a misturar a insulina regular com a NPH. O que tem que tomar muito cuidado é, normalmente a insulina pH, ela sempre vem com uma quantidade maior de unidades. A regular sempre é lá 5, 6, é o médico que vai dizer, mas são doses baixas. Um cliente vai usar uma dose lá muito alta, ele vai usar 15 doses da regular. Já a NPH, não. A NPH, o médico faz o cálculo lá, ela costuma ser assim, 40, 50. É o médico que vai fazer o cálculo e vai dizer para o cliente o que melhor vai se adequar ao tratamento dele, tá? Então, NPH sempre a quantidade é alta, a regular e a Lantus, que é a de ação rápida, normalmente são mais doses baixas, tá? O que mais que eu quero que vocês saibam? Ó? Então, NPH ela é aplicada de 1 a 3 vezes por dia, dependendo da quantidade necessária de pessoa para pessoa. É o médico que vai orientar e deixar na receita como que é para ser feito, ok? Início da ação dela de 1 a 3 horas. Então, fez, ela vai agindo, chega na hora do almoço, fez, ela vai agindo, na hora da janta, e assim sucessivamente, tá? Olha só. Insulina, Detemir, Deglutega ou Glargina. Esses 3 exemplos que eu dei para você é a tal da insulina Lantus. Glargina, Detemir, Deglutega é nome nome comercial, tá? É a insulina Lantus, então, ela é a Glargina. Então, Glargina é a marca, ou seja, é o laboratório, e Lantus é o tipo dela. Essas insulinas, a ação delas é ultra lenta. O que isso quer dizer? Que ela pode ficar até 24 horas agindo no corpo. Só que assim, quem usa NPH, usa regular, ok? Quem usa a Lantus, que é essa que eu estou falando de ação rápida, usa a Lispro. Por quê? A associação é o médico que vai determinar qual é o tipo. NPH irregular é utilizado normalmente em tratamento com idosos. Essa é a que eu falei que é cedida pela Unidade Básica de Saúde. Já a Lantus e a Lispro são compradas ou adquiridas pela farmácia especial através de processos. Mas a professora quer que você saiba que essa insulina ultra lenta, quem faz tratamento com ela é uma picada só por dia. Ela dura 24 horas. Ela não é igual a NPH, que pica na hora do café da manhã, pica na hora do almoço, pica na hora da janta. A aplicação é feita uma vez só no dia. Olha só. Então, muito interessante. Início das... Qual que é a professora? Oi, Thaís. Não consegui entender a pergunta. Essa de 24 horas é a insulina o quê? É insulina ultra lenta. Não, o nome dela é Laminos. Lantus. Como? Lantus. Ah, tá. Glargina. É ela Entendi. que
se o cliente fizer o tratamento com ela, a picada dela, ela é uma insulina basal, ela é aquela que eu falei que é para ficar agindo no corpo o dia inteiro, sabe? Um exemplo, enquanto a gente dorme, o nosso pâncreas não para de funcionar. Então, quem não tem o pâncreas funcionando, faz essa insulina para que ela continue agindo. O metabolismo basal, mesmo você dormindo, ela está sendo absorvida pelo organismo. Ela fica até 24 horas. Teve relatos que ela pode ficar funcionando até 30 horas no corpo. Ok? Como eu falei, são insulinas de última geração. Lantus e Lispro é última geração. Foram as últimas insulinas a serem criadas. Então, é como se dissesse assim, é caro? Sim, é caro. Observem essa informação que eu vou passar aqui para vocês. Observem aqui, nessa imagem, as duas embalagens são verdes, não são? As duas estão escritas venda sob prescrição médica, não estão? Mas observem aqui que o que muda, está escrito aqui, ó, regular e NPH. As canetas, elas são assim, ó. Exatamente iguais. Vou mostrar de pertinho aqui para vocês, para que vocês possam ver. Olhe o tamanhozinho da letra. Agora, vem cá. Vocês perceberam o tamanhozinho da letra com a lente de aumento? Está difícil de vocês lerem? Como é que dá para saber que essa aqui é regular? E aí? E essa outra aqui, ó? Essa outra vem escrita, ó. NPH. Essa regular, eles não colocaram. Tá aqui, ó. Insulina humana. Então, o idoso está lá fazendo um tratamento com essas duas canetas juntas. É fácil ou não é fácil ele errar? Olha como é parecido. O que dá para distinguir é aqui, ó. Essa cor. A que é de cor verde é a NPH. A que é de cor amarela é a regular. A embalagem, porque pode ser cedido em canetas, como pode ser cedido em frasco. Mas olha aqui, a caixinha é muito parecida. Vocês vão lá tratar do cliente, muito cuidado na hora de pegar a insulina para poder, ó, é bem parecida. O que vai te ajudar a distinguir é que a NPH é leitosa e a regular, ela é transparente. Só que as duas insulinas de ação ultramoderna que eu falei para vocês, as duas são transparentes. Então, é muito fácil se equivocar. Ó, a caneta da outra como que é. Só que é laranja. Mas também é muito parecida. Entendeu? Então, até agora a professora falou do quê? Ó, NPH é leitoso. Ó, você vai observar aqui que no fundo dela vem como se fosse um leitinho. Por isso que tem que fazer movimentos assim, ó. Ok? Tá? Antes de fazer no cliente, move para ele que fique assim, ó, leitoso. A outra, a regular, ó, ela é transparente. Então, você consegue identificar a diferença das duas, ó, pelo aspecto. Estão conseguindo ver bem? Joia. Então, pelo aspecto é muito fácil. Aqui, então, até agora, o que a professora falou? Lispro e regular. Ação ultra rápida, ação rápida. Ação intermediária, ação ultralenta. Então, lenta, ultralenta. Ainda, as regiões, nós já falamos em sala de aula, e vou tornar a repetir, se vocês quiserem, a professora pode até compartilhar lá no grupo. Região do abdômen, 2 dedos para cima, 2 dedos lateral, não pode se fazer insulina. Região da coxa, no antebraço, aqui nessa região, ó, onde é o tchauzinho, nas nádegas. Essas são as regiões de aplicação de insulina. Evitar aplicar sempre no mesmo lugar. Tem que fazer rodízio. Aplicou de manhã aqui, aplica na hora do almoço aqui, à noite aqui. Se for aplicar duas, aplica uma do lado direito, outra do lado esquerdo. E assim você vai realizando o quê? Rodízios. A utilização dos rodízios é para evitar que crie lipodistrofia, ou seja, a alteração vai começar a ficar duro e aí passa a não absorver mais a insulina. Por isso que tem que realizar o rodízio, tá?
Relembrando que lipodistrofia é um acúmulo de gordura que faz com que a absorção de insulina se torne cada vez pior, obrigando o diabético a não poder aplicar mais ali naquela região até melhorar. A causa, então, é quando não se faz o rodízio. Como é que se previne? Revezando o local da aplicação. Intercalar os locais, trocar agulha a cada aplicação. Isso é uma observação, assim, muito importante. Então, só relembrando, o que nós falamos até agora? Nós falamos das insulinas, que o que diferencia uma da outra é a velocidade de ação. De acordo com o local onde é aplicado, a absorção pode ser mais rápida ou mais lenta. Exemplo, no abdômen, no braço e na coxa, a velocidade de ação é diferente. Ah, professora, como é que é isso? Isso nós vamos falar numa outra aula. Porque até agora, nós falamos aí dessas classes de medicamento que é específico para o diabético, o tratamento que é realizado com insulina. Tem casos que o médico realiza com medicamento via oral. Se você estiver anotando aí, anote, uma das drogas mais utilizadas, um dos fármacos é o cloridrato de metformina. Ele é muito utilizado no tratamento de diabetes. Agora, nós vamos ter um intervalozinho aí de 10 minutos. A professora vai colocar lá no grupo 3 questões bem simplesinhas para vocês responderem. Respondam e me enviem. O que eu quero que vocês saibam? Primeiro, me responder. O que é uma insulina? Quais os tipos de insulina que existem? Vamos repetir, então, lá. Ação rápida, ultra rápida, lenta, ultra lenta. E depois, como é que eu consigo distinguir a insulina NPH para a insulina regular? Ok? Vou colocar lá no grupo essas perguntas, vocês vão responder e vão estar me enviando. E nós vamos retornar daqui a pouco. Então, eu vou desativar o microfone de vocês. Maria, Margali, Thaís e Maria Amélia. Sobre o que nós falamos até agora, eu gostaria de saber. Ficou alguma dúvida, Maria de Maurício? Não? Margali, ficou com alguma dúvida? Não. Não? Thaís, dúvida? Não, professora. Se ficou e quiser anotar e depois perguntar para mim na hora que eu retornar, também fique bem à vontade, tá bom? Maria Amélia, Ok. dúvidas a respeito do que a professora falou até agora? Como é fácil acabar ali se equivocando, olhando uma insulina e acabar, às vezes, podendo trocar, então é muito sério. Se quiser perguntar depois, estou à disposição, tá? Eu vou encerrar essa parte da aula dizendo que o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha. Ele tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Foi a Michelle Obama que falou isso. Eu achei muito bonita essa frase. Eu vou interromper o compartilhamento da tela com vocês e dizendo